Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Veja só, meus amados irmãos, a oração é uma prática essencial para qualquer cristão. Qualquer cristão que deseja viver uma intensa intimidade com Deus. Ela é um meio de conexão com o divino, que, se bem realizada, pode atuar como uma forma de fortalecimento e de robustez a nossa vida espiritual. Jesus viveu, meu irmão, sua vida terrena com constante oração. Ele não abdicou dessa experiência nem mesmo na hora da sua morte. Sendo Deus, não precisava, mas como homem nos deixou um exemplo de intimidade profunda com o Pai. Hoje, nos dias pós-modernos, a oração acabou se tornando meio em si mesmo. Muitos cristãos atuam, consciente ou não, passam a atribuir poder mais à oração em si do que daquele que é direcionado. Alguns acreditam na oração como forma de poder, quando na verdade aprendemos, meu irmão, pela palavra de Deus, que o que realmente importa é a quem a oração se reporta. A oração somente não tem poder não tem poder de realizar nada. Somente a oração a Deus pode realmente ter eficácia, pois é de Deus que realmente tem poder. Veremos melhor essa questão agora, meu irmão. Veja só, orar é o ato ou o efeito de falar com Deus. Portanto, na verdade, não é a oração que tem poder, mas o Deus a quem a oração se destina. É Deus o único capaz de agir e operar através dela. A oração é um meio para se comunicar com o Senhor, mas é o ser onipotente, onipresente, onisciente que realmente opera através dela. A oração, meu irmão, eficaz, precisa ser direcionada a Deus, tendo o sacrifício e autoridade do Cristo como depósito para ser atendida. Meus irmãos, quero te ensinar agora 5 caminhos para a oração eficaz. Mostrarei 5 caminhos, meu irmão, ou direcionamento para uma oração eficaz, buscando através das Escrituras um equilíbrio que nos revela como Deus deseja que eu e você oremos verdadeiramente. Mas para isso, veremos com certos detalhes o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou através dos seus atos e escritos dos seus discípulos. Amém, meu irmão? Primeiro caminho: evitando a hipocrisia. E quando orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, versículo 5. Meus irmãos, a oração eficaz não pode ter hipocrisia. Jesus, ao se deparar com os judeus, nos revela que muitos líderes religiosos de sua época, apesar de conhecer e viver na religião judaica, viviam em um tipo de hipocrisia. No Sermão do Monte, ao dar o seu ensinamento sobre o reino dos céus, adverte os judeus e, consequentemente, a nós a viver uma vida de verdade, na verdade de Deus. Ao orar, meu irmão, precisamos saber que não podemos esconder nada do Criador. Deus sabe de todas as coisas, assim, nada pode ser escondido e ocultado diante dele.
Os judeus religiosos, no tempo de Jesus, oravam não porque amavam a Deus, mas acostumados a viver num ambiente religioso, passaram a ter a oração como um tipo de status social, pois sabia que o povo, ao precisar de reverências espirituais, passariam a vê-los como homens espirituais e usavam a oração não como meio de chegar a Deus, mas como meio de se mostrar como homens espirituais diante do povo, manipulando, meu irmão, de certa forma, as pessoas, passando uma imagem de verdadeiros homens de Deus, mas distante da verdade. Meus amados irmãos, a hipocrisia é uma forma de mascaramento e manipulação. Um hipócrita é aquele que manifesta uma posição sem nunca vivê-la verdadeiramente. Os judeus na época de Jesus oravam diante dos homens simplesmente para se aparecerem como homens de Deus, quando na verdade não tinham realmente um compromisso com Ele. Orava para se aparecer diante das pessoas. Eles eram hipócritas, vivendo suas vidas egoístas, buscando benefícios que a religião poderia lhe dar. Hoje, meus amados irmãos, não é diferente. Hoje não é diferente. Muitos e muitos cristãos e líderes acabam se acostumando com as regalias e deixam-se levar pelos benefícios religiosos, vivendo uma vida de falsidade e manipulação. Nosso Senhor nos ensina que se queremos ser verdadeiramente ouvidos diante de Deus, precisamos ser verdadeiros e sinceros diante da sua presença. A oração, meu irmão, que agrada a Deus, deve ser sem interesse e que reflita a condição de nossa alma sem fingimentos. E quando orares, meus amados irmãos, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6, versículo 5. Mas tu, meu irmão, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ore a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. Segundo caminho, meu irmão, orando com fé. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Olha, meu irmão, a oração eficaz é um diálogo que fazemos com o ser que nos conhece, com o ser que nos conhece mais do que nós mesmos. Isso é preciso ser levado em conta, meu irmão, quando oramos, pois sem isso acabaremos caindo em erros que nos impedirão de sermos ouvidos. Olha só, Jesus nos ensina no mesmo sermão que falei anteriormente, que a hipocrisia é danosa e desagrada a Deus. Além disso, nossa oração não deve ser feita de várias repetições, como faziam os gentios no passado. Algumas religiões antigas usavam a oração como meio de espiritualizarem, usando mantras e palavras repetitivas para se elevarem espiritualmente. Estas práticas, meu irmão, é considerada como um desprezo. Ela é condenada, pois não visa o diálogo, mas a espiritualização por meio da palavra. Uma oração verdadeira é feita de sentimentos e palavras verdadeiras diante de Deus, sendo uma comunicação em que expressamos nosso interior diante dos céus. Podemos também, meu irmão, entender as várias repetições como falta de fé, uma vez que oramos sem crer verdadeiramente, oramos de forma repetitiva, sem convicção, e isso
não deve ser feito. A fé é essencial para uma oração bem-sucedida, meus amados irmãos. Os gentios achavam que, por muito falarem, seriam ouvidos. Isso demonstra falta de fé e conhecimento do Senhor. Deus é conhecedor de tudo. Assim, ao se aproximarmos dele, devemos ser objetivos em nossas petições, pois Deus nos conhece e sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ao nos aproximarmos do Senhor pela oração, devemos crer, não na oração, mas no Deus no qual a oramos e direcionamos a nossa oração. Orar com fé, meu irmão, entendendo que Ele nos ouve e sabe de todas as nossas necessidades. A confiança no Senhor é necessária para uma oração eficaz, ciente de que tudo que levamos a Ele por meio dela será ouvida e atendida ou não, dependendo da vontade do Senhor, pois Ele deve ser soberano em nossas vidas. Mateus 6,6 nos diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ore ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vós assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, o que vós é necessário, antes de vós lo pedides. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Terceiro caminho, meu irmão: orando sem egoísmo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago capítulo 4, versículo 3. Meus irmãos, Jesus nos ensina através do seu ministério terreno e das escrituras que devemos pedir com fé. Uma oração eficaz necessita ser feita com fé e convicção. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: desarraigai-te daqui e plantai-te no mar, e ela a vós obedeceria. Lucas 17,6. Já vimos, meu irmão, anteriormente, que a fé é fundamental. Agora é preciso nós conscientizarmos que nossa petição não pode refletir nossos deleites e interesses meramente pessoais. O apóstolo Tiago, em sua epístola, nos mostra como Deus pode rejeitar nossas orações se orarmos e fizermos sem amor e imbuídos de nossos desejos carnais. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vê disto o saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Tiago 4,1. O texto acima, meu irmão, é uma advertência do apóstolo aos irmãos que viviam em desejos faciosos, realizando acepções de pessoas e outras atitudes meramente carnais. Viviam de acordo com o mundo sem distinguir a verdadeira fé de Deus. Os irmãos desta igreja acreditavam que Deus responderia às suas orações vivendo assim. Não entendiam que esse modo carnal de viver desagradava a Deus, impedindo até mesmo suas orações. Cobiças e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Orava apenas para satisfazer seus desejos carnais, pediam mal para satisfazerem seus ventres,
e desejos materiais, sem a piedade cristã. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 2 e 3. Além, meu irmão, de estarem vivendo desordenadamente, sem amor ao próximo, afundados em todo tipo de discórdia e pecado, suas petições eram egoístas, visando sempre os próprios benefícios, ou seja, oravam de forma egocêntrica, pedindo mais e mais, sem levar em conta as necessidades da comunidade em que estavam. Será que hoje é diferente, meu irmão? Quantos estão em nossas igrejas pedindo e clamando a Deus por benefícios pessoais, mas vivem em guerra de cargo e descasos com os mais necessitados? A oração eficaz deve ser realizada sem egoísmo, sem contendas, sem mesquinhas. Aqueles que vivem somente desejando de Deus bens materiais, riquezas, sem um entendimento correto de Deus e de uma vida piedosa, certamente estão desagradando ao Senhor. Adulterás, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Adúlteros e adulterás, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Glória a Deus. Aleluia. Quarto caminho, meu irmão. Glória a Deus. Quarto caminho. Orando com gratidão. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Colossenses 4, versículo 2. A verdadeira oração não deve, meu irmão, ser feita apenas de petições. É claro que um dos objetivos da oração é pedirmos, pois o próprio Jesus nos ensinou isso. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Mas é preciso termos em mente que somente a petição nos torna egoísta. Nosso Senhor, ao vir à terra, nos mostrou através do seu exemplo diversas coisas. Uma delas é exatamente como orar. Em todos os momentos ele pedia ao Pai, mas não somente pedia, além disso, com veemência agradecia. Estava quase sempre dando graças. A gratidão é a atitude mais maravilhosa que podemos expressar vivemos grato pelo ar que respiramos, pelas nossas familiares, pelo alimento de cada dia e pelo privilégio de existência, a nossa obrigação. Portanto, em oração não podemos de forma alguma deixarmos de agradecer nossa atitude diante do diálogo santo com o Criador. Deve ser como nos ensina o apóstolo Paulo aos Efésios, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Efésios 5:20. Meus irmãos, muitos cristãos atuais, influenciados por movimentos modernos, passam a ver Deus simplesmente como um realizador de milagres, um tipo de gênio da lâmpada de Aladim, como um ser que vive somente para realizar os seus desejos e livrá-lo de suas angústias. Deus é bom e em sua bondade nos abençoa, concedendo as coisas que precisamos, realizando milagres, curas e etc. Mas o nosso Deus não nos faz essas coisas porque somos bons ou porque somos especiais. Faz por sua misericórdia e graça. Assim sendo o mínimo que um cristão verdadeiro deve fazer, já que na verdade não há nada mais que possamos fazer ou dar ao Senhor
por seus benefícios é agradecer. Viver em espírito de eterna gratidão, sempre dando graça, pois Ele é digno disso, meu irmão. Pois Ele é digno disso. Glória a Deus. Viver em estado de gratidão diante de Deus é manifestar amor diante de suas pessoas. Não podemos viver como muitos hoje, que na verdade buscam ao Senhor não por aquilo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Colossenses 3,17. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 5. Glória a Deus, aleluias. O quinto e último caminho, meus irmãos, orando sem cessar. Amém? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17. A palavra do nosso Deus nos alerta a vivermos uma vida em constante oração. Isso não significa, meu irmão, necessariamente que devemos orar horas e horas, mas que devemos orar constantemente, se possível, todos os dias. Jesus viveu sua vida terrena em oração constante, servindo de exemplo a seus discípulos e, consequentemente, a nós. Uma vida de oração demonstra, meu irmão, fé e intimidade naquele que pode todas as coisas. A oração eficaz exige dedicação e um fluxo constante de comunhão com Deus. Orar diariamente nos habita e nos habilita a vivenciarmos uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Possibilita a alcançarmos aquilo que necessitamos, pois Deus se agrada da perseverança. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar ao Pai Nosso para agradecer o Senhor. Amém? Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do mal, porque é teu toda a honra, toda a glória, para todos sempre, e todos vai comentar amém nos comentários. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Que mensagem poderosa, que mensagem linda, que mensagem maravilhosa. Me edificou bastante essa palavra, me edificou muito. Esse Deus é tremendo, esse Deus é lindo. Meus irmãos, o fato de eu estar aqui gravando essas mensagens não é para mim crescer, não é para mim querer ser melhor do que ninguém, não. É para me mostrar para os irmãos o quão tão maravilhoso é Deus na minha vida e quão tão maravilhoso Deus pode ser na sua vida. Se a gente buscarmos verdadeiramente, se a gente orar com fé, a gente orar com graça, buscar esse Deus verdadeiramente.